Avante, família Palmeiras, e aí, como que vocês estão? Olha aí, notícias quentíssimas, novidades aí no nosso Verdão, né? Então acompanha aí, eu vou trazer aqui alguns recortes para você aí ficar por dentro do que tá acontecendo no dia a dia aí do nosso Alviverde imponente. Que meu nome é Júnior, curta, compartilha e já se inscreve aí no nosso canal. Fica aí com o vídeo. A fase era boa? Não. O time estava vencendo? Também não. Mas isso impediu o torcedor de apoiar e fazer festa? Muito menos. E pense aí numa farra que valeu a pena fazer. Depois de mais ou menos um mês sem saber o que são 3 pontos, o tricolor se reencontrou com o caminho do triunfo, exatamente do jeito que foi há cerca de um mês. Ou seja, aqui na Arena Fonte Nova e contra um time paulista. Festa que poderia ter sido adiada se Ronaldo não tivesse trabalhado bem, mas também que poderia ter começado mais cedo se Kaique não tivesse parado em Everton. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras perdeu Lucas Evangelista e Piquerez, machucados. E no segundo tempo, perdeu o jogo. Se um bom time começa com um bom goleiro, por que uma boa jogada também não pode começar por ele? Repare Ronaldo e a belíssima assistência para Ademir. Aí ele deve ter pensado, deixa comigo. E fez tudo sozinho mesmo, inclusive o golaço. Um gol que tira 30 dias de jejum do Bahia. Não estás preparado para jogar num campo com gramado? Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz ligação direta quase, né? Para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. É preciso ter essa pontinha de sorte para não apanhar gramados como este, não ter a sorte como o nosso adversário que hoje não teve nenhuma lesão e nós tivemos 2. Para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Acho que é triste porque de um lado tem jogadores muito bons, o Bahia tem jogadores muito bons, o Palmeiras também tem, mas é difícil num jogo como este tu conseguires ser criativo, tu conseguires propor jogo. Hoje nós vendemos como muitos outros, mas hoje nós ganhamos, então é natural que as pessoas enxerguem, olhem de maneira diferente. Eu sempre falo que as análises dos jogos são feitas em cima do resultado, não do que é jogado de maneira geral, né? É difícil jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário, nossa acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Nunca vi. Muito bem. No outro jogo importante da rodada, bastante importante da rodada, porque envolve o Palmeiras, que é o outro que está na disputa pelo título, o Bahia jogando bem, foi um belo jogo do Bahia, 1-0 sobre o Palmeiras de Abel Ferreira. Vamos ouvir o que disseram Ceni e o Abel, porque tem polêmica de gramado ruim, gramado bom, jogadores do Palmeiras saíram machucados do jogo. Vamos ouvir. Não estás preparado para jogar num campo com gramado? Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. Vamos continuar a jogar 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, o que for. E às vezes entregar também, porque é assim que funciona, um pouquinho à sorte das lesões, dos jogos, do tempo de recuperação que temos de um jogo para o outro, porque é preciso ter essa pontinha de sorte para não apanhar gramados como este, não ter a sorte como o nosso adversário que hoje não teve nenhuma lesão e nós tivemos 2. Para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Rapaz. É isso, hein? Duelo de alfinetadas. Muito bem, vou começar com você, Kim. Boa. Porque do jogo, primeiro, né? Vamos admitir também que o Bahia jogou bem. Um belo jogo do Bahia, nem tanto do Palmeiras, em que pese perder 2 jogadores titulares por lesão no primeiro tempo, né?
Exatamente, teve influência direta as lesões do Piquerez e do Evangelista, né? Porque entraram o Jefité e o Aníbal. E o Jefité foi o jogador que tomou o drible que resultou no gol do Bahia, né? Numa jogadaça do Ademir. Eu acho que, óbvio, que o Jefité fez o correto, né? Ele fechou o pé bom do canhoto e deu o pé ruim pra ele. Mas eu acho que numa jogada dessa, ele tinha que ter já rasgado a bola antes do Ademir receber a bola. Óbvio que tem o mérito do Ronaldo, que faz uma reposição muito boa, mas achei que o Jefité poderia ter tomado uma decisão melhor ali no gol do Bahia. E o Aníbal, que entrou no lugar do Evangelista, ele não é um camisa 8, né? Ele é um camisa 5. E o Abel falou na coletiva que optou em colocar o Aníbal porque o gramado estava ruim e exigia um jogo mais físico, e o Aníbal é um cara mais físico. Mas eu achei que o Abel errou, porque naquela situação, eu recuaria o Andreas de 8 e colocaria mais um jogador de ataque, ou você coloca o Facundo, ou o Maurício. Inclusive, o Andreas, antes de chegar no Palmeiras, a discussão era, vai jogar onde? No lugar do Evangelista, ou seja, ele vai ser o substituto do Rios, e aí entra como 8, ou vai jogar aberto, e ele jogou aberto, e jogou bem, contra o River lá, ele foi bem, contra o Fortaleza também, meteu 2 gols, mas achei que o Abel mexeu mal no time ontem, né? E, óbvio, não tem como a gente tirar de contexto a situação do gramado. O gramado prejudicou não só o Palmeiras, mas o Bahia também, né? Muito palmeirense culpando o gramado pela derrota do Palmeiras, mas não, o Palmeiras jogou mal, mas eu acho que o resultado justo seria o 0-0, tá? Os dois times não criaram tanto, ou o Bahia não criou pra fazer o gol. E o Bahia só conseguia atacar ou agredir o Palmeiras pelas pontas, que com o Sanabria e o Kaique no primeiro tempo. Inclusive, o Giai, que jogou no lugar do Kelvin, que não teve condições de jogo, foi muito mal na partida, né? O Sanabria acabou com o Giai, ele deu rolinho, driblou, todas as jogadas do Bahia eram pelas pontas, com os dois atacantes. E aí no segundo tempo o Ademir entrou no lugar do Kaique e fez esse golaço, mas cara, é um resultado, óbvio que dói pros palmeirenses, mas é um resultado que acontece. Você não vai ganhar todos os jogos, você não vai vencer todos os jogos. E normalmente o time do Abel, quando não joga bem, pontua. Ou não perde. Isso é uma característica do time dele. Só que ontem não foi o que aconteceu. Vitor Roque foi muito caçado em campo. Vitor Roque que tem características físicas muito boas, então é um jogador que gosta do confronto, gosta do combate corpo a corpo, então é um jogador que sofre muitas faltas. Ontem foi caçado, amarelou o zagueiro do Bahia, amarelou o lateral direito Gilberto também, e o Palmeiras agora perdeu do Bahia e vai ter que buscar, como a gente falou aqui, 4 vitórias seguidas para se manter vivo no Brasileiro. Mas é isso, o Abel optou em jogar com o time titular, inclusive colocou até o Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes estava com o olho pior que do Vanderlei Silva, mas foi lá, jogou titular e foi bem até que na partida, mas o Palmeiras perde e agora tem que buscar os 4 vitórias fora de casa, ainda mais com a vitória do Flamengo fora de casa. E agora na questão do gramado, o Rogério Ceni falou, né? Não sei se eu posso falar sobre agora, né? Se vai ser a próxima pauta, mas o Rogério Ceni, ele falou que prefere... Ele desdenhou do Palmeiras por ter falado do Abel, levando em consideração que joga no sintético. Mas o próprio Rogério Ceni já falou, acho que 2 anos atrás, se não me engano, reclamando da Arena Fonte Nova, e o aspas foi, eu prefiro jogar num sintético do que num natural ruim, né? E aí ontem ele chega e fala isso. Então, eu acho que essa discussão do gramado sempre vai surgir, eu acho que é válido, mas ontem o gramado da Arena Fonte Nova tava horroroso, tava pior que o do Castelão. Não sei o que acontece com os estádios do Nordeste, né, que é difícil achar um estádio bom naquela região, não sei se é o clima, mas enfim, ontem, além do gramado estar ruim, o que eles pintaram, né, de verde, com tinta verde, o gramado, para tentar mascarar o estado do gramado, foi um negócio assim gigante. Os jogadores do Palmeiras, estavam todo pintado de verde por causa dessa tinta que eles colocaram. O Palmeiras e o Bahia, que não vinha de uma sequência negativa, 4 jogos sem vencer, venceu ontem e o Rogério Ceni dá uma sobrevida aí, né, no Bahia, estava sendo muito criticado, apesar de ter sido campeão da Copa do Nordeste. Mas agora o Palmeiras jogar contra o Vasco buscando a vitória, porque se não vencer, eu acho que o título brasileiro fica muito difícil. Só uma curiosidade, o Rogério falou, não, porque ele só joga na ligação direta, não sei o quê. Exato. O gol do Bahia foi exatamente uma ligação direta. Meu time joga com a bola no pé e eles jogam com ligação direta. 1-0, gol de ligação direta, golaço, aliás, do Ademir. Aliás, o Everton Ribeiro também jogou muito, né? Sim, jogou bem. Tem aquele filme 50 Tons de Cinza, esse gramado é 50 Tons de Verde. Impressionante. Só eu achei que, assim como lá em La Plata, essa bola também era defensável, não? Não dá, meu. Porque eu já vi o Everton tomar muito gol assim, cara. Pra mim, nenhuma das duas. Ele agacha, eu já vi ele tomando vários gols. Não sei se vários, mas eu já vi ele tomando gol assim, o cara chuta por cima, ele ajoelha, enfim. É curioso, por conta do gramado ruim, ela sobe um pouquinho e ele que é canhoto pega de direita certinho na cruzada alta. Não, quase foi segundo nessa direita. Ademir que tava 1 mês sem jogar. Eu acho que o gramado à parte a gente vai discutir bastante. O Palmeiras tinha, diferentemente do Flamengo, porque o Flamengo enfrentava um time que ficou a semana inteira descansando, quando ia para o jogo inteiro.
fisicamente falando. O Bahia não, o Bahia jogou em São Januário, jogou com um a menos o segundo tempo inteiro, perdeu, expulso seu principal jogador. O Palmeiras tinha boas condições, e aí talvez as opções do Abel, na repetição de um time que ele vem tentando firmar, algumas dessas repetições são discutíveis. Eu tinha muita, na verdade, preocupação com o Lucas Evangelista. Por quê? É um pouco o que o Kim falou. Se o Abel, quando chega o Andreas Pereira, coloca na cabeça, eu entendo o critério, talvez eu fizesse assim também, que o Andreas vai jogar do meio para frente e o meu segundo volante é o Lucas Evangelista, eu não tenho mais substituto para o Lucas Evangelista. Porque os outros são primeiros volantes. A não ser que fosse o Alan. Tanto o Aníbal poderia quanto o jogar, Emiliano, né? Sim. Primeiro. Então, você já tem uma questão, já agora vai se colocar para os próximos jogos. Ele vai ter que refazer um time. Como é que ele vai jogar contra o Vasco? Vai ter que ir com o Andreas. Não vai ter colocar um ponto, possivelmente, né? Então, acho que agora já vai para uma segunda modelagem de time. A gente sempre imagina que nesse futebol maluco, encontrou o time, mas é tanto jogo que você vai perder um jogador. E no caso do Lucas, que já tem mais de 30 anos, talvez ele não aguentasse jogar todas as partidas como ele vinha jogando. Ele é um jogador que menos... Se você pensar, o Aníbal já revezou com o Martínez, o André chegou agora. O Piquerez já jogou e revezou com... O Gia reveza com o Kelvin. O Murilo reveza com o Bruno Fux. O Lucas Evangelista estava jogando todas. Teve só 2 jogos que o Abel colocou o time titular reserva Inter, foi o Vitória, entre as Copas do Brasil, e aí ele jogou com o Alan, e agora contra o Fortaleza, né? Os dois. Os dois ele não começou titular. O Lucas vinha. E aí era um risco, eu acho que o Lucas, sobretudo pro Lucas nesse jogo aí. Então, e teve a questão da lesão muscular. Agora do Palmeiras, engraçado que o Cruzeiro e o Palmeiras deram mole, deixaram o Cruzeiro dar uma esticada e o Palmeiras perdeu pro Bahia 1-0. Foi legal o jogo? Foi justo? Não foi legal não. O Palmeiras não jogou bem, Fernandinho. O Palmeiras vinha numa sequência muito boa. Aliás, no Brasileiro não tinha perdido desde o Mundial, né? Sim. Vinha numa sequência muito boa de reação, mas lá não jogou bem. Teve 2 lesões também que atrapalharam um pouco logo no começo do jogo, né? Piquerez acabou saindo, Evangelista também. O Abel perdeu logo 2 substituições e 2 paradas, né? Ficou só com uma pro segundo tempo. E o Palmeiras não foi aquele Palmeiras que a gente estava vendo nas últimas rodadas, não. Não conseguiu impor seu ritmo, não conseguiu sufocar o time do Rogério Ceni, que, mais uma vez, né, no finalzinho, no contra-ataque com o Ademir, o lançamento do goleiro, né, do Ronaldo, define o jogo com 1-0, um gol bonito até, em cima do Jefté, que entrou no lugar do Piquerez. Souza, Palmeiras aí deu esse mole, você atribui a quê? Cansaço, jogar mal, o que é? Cansaço, e pegou uma equipe também que sabe jogar futebol, né? O Bahia não vencia fazia um tempo. 4 jogos, estava sem o Campeonato Brasileiro, vinha de derrotas, mas é um time que joga, né? Um time que sabe jogar, tem grandes jogadores, né? E todo mundo quer jogar contra o Palmeiras. Eu acho que essa oscilação do Palmeiras, você perder um jogo depois da volta do Super Mundial, é super normal, né? É que é o Palmeiras, a gente sempre faz um alarde muito grande. Quer mais, né? Sempre quer mais, né? Cria expectativa demais. Né? Você acaba criando expectativa, né? Do torcedor, e é normal você não vai conseguir jogar todos os jogos bem, entendeu? Perdeu em um momento que não poderia perder, mas jogou contra uma grande equipe, né? Você tem que valorizar também o jogo que o time do Rogério fez ontem, o Bahia fez um grande jogo, apesar das dificuldades. Acho que pro palmeirense fica isso, né? Porque o Flamengo ganhou, né? E o Cruzeiro acabou tropeçando também. Mas surpreendente também, perdeu. Não, o Vasco está numa sequência boa, 5 jogos sem perder. Exatamente, mas acho que enfrentou uma grande equipe, um treinador que sabe jogar contra o Abel, né, que coloca o seu time para jogar. Então acho que venceu quem estava melhor no domingo. Ô Godoy, o Palmeiras está instável ainda ou passou essa fase? Como disse, eu não diria o resultado normal de jogo. Eu não diria instável, mas o Palmeiras ainda, mesmo conseguindo resultados positivos, ele tem um desempenho que ainda deixa no torcedor uma certa insegurança e principalmente nos momentos de serem analisados e criticados. Aí você percebe que é uma falha individual. Tem 3 jogadores, no primeiro momento tem 3 jogadores cercando essa reposição de bola, 3 jogadores para marcar um jogador apenas, e aí é o tal de correr para trás, vai correndo para trás, vai para dentro da área, já vem dar o bote aqui fora da área, faz a falta aqui, mata a jogada aqui se for necessário, mas a opção sempre é essa de ficar cercando, parece arame liso, cerca e não machuca, né? Aí não pode nem fazer a falta que seria pênalti, e aí tem o posicionamento que o Veloso adora, que é o goleiro religioso. Goleiro religioso. Foi na cara dele, Veloso. Goleiro religioso que está sempre de joelho fazendo oração. Mas o Rogério Ceni ganhou do Abel no sintético e no natural. Ganhou as duas.
O único time do brasileiro até agora que venceu o Palmeiras nas duas. Mas O ali Palmeiras tem uma vantagem, tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos e no meio de semana agora tem Flamengo e Cruzeiro, né? Sim. Então é uma oportunidade para o Flamengo, para o Palmeiras que joga contra o Vasco, de recuperar talvez esses pontos aí que perdeu no final de semana. Agora, o que o Godoy falou, eu não gosto de estar sem ângulo, Fernandinho, e não precisa se ficar de joelho, né? Tem que ficar em posição de defesa para poder reagir. E isso não aconteceu, por isso que eu não gosto. Com a base bem feita com o pé, tem que ficar com o pé para você poder reagir, sair para qualquer lado, ou para cima, ou para os lados. Quando você fica de joelho, você limita a sua movimentação, você não consegue reagir. Então eu não gosto. Você vê, ele fez defesas importantes. Fez defesas importantes. Você está se cobrando muito do Everton, Veloso. Você acha que não está num bom momento? São circunstâncias de jogo? Eu acho que ele está oscilando mais. Ele está pagando o pato, por exemplo, como disse o Godoy. 3 contra 1, cara. E o cara ainda ganhou o Ademir e soltou o canudo na cara do Everton. Tem essa situação que você avaliou, técnica de trabalho de goleiro. Mas também, cara, está explodindo tudo na cara dele. É, porque o Everton está oscilando mais do que normalmente ele faz durante as competições, nas temporadas. Então tem cobrança do torcedor, né? E principalmente quando ele toma alguns gols assim, como foi esse sem ângulo, com ele ficando abaixado já sem ter um tipo de reação, e pesa também ainda, né? Infelizmente é a vida de goleiro, pesa o erro do Mundial ainda, né? O torcedor não esquece, né, Fernandinho? É o tipo de situação que o torcedor, como o Yuri Alberto, não esquece, não perdoa, Souza. Não perdoa, fica guardado, ele até fala que esqueceu. Deixa no bolso. Se o Abel não esquece, quem acha que o treinador vai esquecer? Se o Abel lembrou na última coletiva dizendo que lembra muito bem. Xingaram ele. Você imagina o torcedor com os erros. E o Everton, apesar de ser um grande goleiro, nos últimos anos aí ele vem caindo de rendimento. E hoje ele tem uma sombra, né? E o torcedor já quer ver o Carlos Miguel, né? Tem um respeito muito grande pelo Everton, mas acha que o Everton vem falhando em alguns jogos, né? E jogos pontuais. A crítica ao Palmeiras é justamente nesses jogos, a gente tem falado, né? Que é em jogos importantes, né, Veloso? Contra as equipes da parte de cima, que o Palmeiras tem oscilado bastante. Né? Agora o Palmeiras vai ter que vencer Flamengo, né? Que daqui a algumas rodadas vai ser o Flamengo. Dia 19 de outubro. Domingo é Palmeiras de São Paulo. São Paulo. Engano, né? O Paulo joga 3 vezes essa semana. O Paulo joga hoje, quinta e domingo. Cara, que loucura. Haja coração, meu torcedor. Que loucura. Ô Godoy, é inadmissível 3 contra 1. Primeiro ficar 3 contra 1 e não conseguir neutralizar o adversário. Pode ser também, aí já vem aquela sempre... Bom, o brasileiro sempre prefere arrumar uma desculpa do que assumir a incompetência, né? Então é mais mérito do atacante ou vacilo da defesa? Desgaste físico, no meio de semana, então tá desgastado, né? Mas, e outra, o jogador, o Ademir, ele é canhoto, né? E ele acaba batendo com o pé direito. Talvez o GTFE aí, o GTF, GFT aí... O Jefté tenha esperado a finalização agora. Ele abrir para chutar de perna esquerda, e iria bater com o pé esquerdo, que acaba tomando um drible. Não iria fazer nunca, sabe por que, Godoy? Tinha um cara para dentro ali. Tinha dois para dentro. Sim, mas ele foi pro lado certo. Mas o que o jogador, o defensor, está passando ali pela cabeça. Eu concordo com o Godoy. Ele armou o bote para dar o bote na perna esquerda do Ademir. Existe uma mania muito feia hoje do jogador brasileiro. Ele prefere tomar o drible dentro da área, que é onde você não pode... Do que resolver fora da área. Tem que resolver aqui, Fernandinho, ó. Tá vendo? Ó, o Ademir vai chegar na bola, ele chega junto. Matado ali. É aí, ó. Aí ele vai indo pra trás, ó. E ele vai pra dentro da área. Você vê o Gustavo Gomes olhando para ver se chegava alguém, ele não se aproximou. Ficou na olho só, né? Tinha que ter matado ali. Olhando com o olho fora. Resolve, dá a pancada ali, mata o jogo, acabou. Pirata? Cara, e a gente tá vendo o gramado da Fonte Nova, um estádio de Copa do Mundo. Bom, falar de gramado no Brasil é horrível. O Abel reclamar do gramado da Fonte Nova tem razão, mas é a mesma coisa com aquele gramado sintético do Parque Antártica, do Allianz Arena hoje. Allianz Parque. Não tem nada, Allianz Parque, não tem nada a ver. O Brasil, cara, todos os estádios tinham que ter gramado natural e bom. Ponto final. Vamos ouvir o diálogo. Trocaram farpas ali, o Abel e também o Rogério Ceni. Um atacando, outro defendendo. Mas é o Roto falando rasgado, 2 gramados horríveis, irmão. Mas o Bahia ganhou nos 2, porra.
Tá bom. O Bahia ganhou nos dois, então tem que dar... Sabe, é muita desculpa ao invés de valorizar... Menos solução. Valoriza o adversário ou assume a sua incompetência, pô. Sempre é uma desculpa. Ou é cansado, ou é a bola, ou é o gramado. E a sua... Não, ou a arbitragem. Ou a arbitragem. Não, mas essa e a sua incompetência vamos falar tática, real. Essas situações são... Os gramados são horríveis. Se joga muito aqui com o Souza. Ela falou, São Paulo vai jogar 3 vezes essa semana. Segunda, quinta e domingo. E a arbitragem, ela precisa ser melhor amparada. Não, tudo precisa melhorar. Então, tudo precisa melhorar. Mas os caras estão mentindo? Não. Não, tudo precisa melhorar. Inclusive, você, incompetente, assumir a sua responsabilidade de incompetência. Seja ela. De quem está falando? Treinador, momentaneamente ou duradouramente, pô. Mas a verdade é a real. Os caras têm razão. Os campos são ruins. Os campos são bons, Fernandinho. O campo ruim tinha antigamente. Mas peraí, não é porque vocês sofreram com essas coisas que tem Tá maluco, Fernandinho. Isso aí tá uma beleza. Tá uma beleza. Você viu a bola ali na hora que o Ademir vai carregando a bola nem pinga. A bola tá no chão, correndo bem direitinho. Antigamente é que a bola vinha pingando. Você tinha que jogar com um porrete para poder dominar a bola. Pô, fica aqui. Vamos lá.